Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e o versículo 17. Eu gostaria que você fizesse desse momento um momento com sentido e significado e aproveitasse ele da melhor maneira possível. Por isso eu gostaria que você dedicasse a sua atenção nos textos. Ele deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus capítulo 16. Versículo 23. Foca em mim, que nem diz o outro. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Apocalipse, capítulo 2. Só um segundo. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Santo Espírito, essa é a tua palavra, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor fale com cada um de nós nesta noite. Amém. Bom, no texto de Gênesis é um texto clássico. E nós temos perdido a noção por causa do distanciamento, por causa do tempo, por causa de tudo aquilo que se coloca entre nós e o ocorrido, entre nós e a relação que havia entre o homem e Deus. Nós perdemos a dimensão do que significa de fato, ou do que significou de fato o nosso rompimento com Deus, ou aquilo que a gente chama de queda. Algumas pessoas não gostam dessa expressão porque parece um acidente, mas ali não é um acidente, ali é um ato consciente. É um ato deliberado da expressão de uma vontade que avalia as possibilidades e toma uma decisão em direção a algo. E nesse caso, esse algo seria o rompimento com Deus.
O texto vai dizer que Deus deu uma ordem. Ontem eu dei esse texto para 3 pastores lerem. É um texto básico das Escrituras. E eu perguntei qual é a ordem de Deus. E os 3 pastores responderam a mesma coisa, dizendo que a ordem de Deus é para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando você olha para o texto não está dizendo isto. O texto está dizendo que Deus deu uma ordem ao homem. E que ordem era esta? De toda árvore do jardim comerás livremente. Você tem 2 maneiras de interpretar esse texto a partir da vírgula ou do ponto e vírgula, dependendo da tradução. Você pode dizer que isto é um complemento, ou seja, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, fazendo parte desta ordem, como aquilo que continua, que estende a ordem. Você pode comer de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou você pode entender aquilo justamente como algo que traz à minha e à sua consciência os desdobramentos do exercício da nossa liberdade. A ordem é: seja livre. Esta é a ordem de Deus. O que está sobre Jesus como unção, no capítulo 4 de Lucas, 5, se eu não me engano, 4 ou 5, estou perdido agora. Quando ele entra na sinagoga, ele pede o livro para ler a porção que lhe cabia, e cai o profeta Isaías, e o texto diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu. E aí ele vai dizer para que ele foi ungido, para que o Espírito de Deus está sobre ele, para efetivar qual missão, qual obra. E ele diz assim: eu vim para dar uma boa notícia para os pobres, e eu vim pôr em liberdade os cativos, eu vim dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, Jesus também está declarando que a sua missão é, entre essas outras que ele detalha, a liberdade, a libertação. Mas talvez eu e você podemos expressar tantas vontades, tomar tantos caminhos, que nós não conseguimos entender o conceito de escravidão. Os fariseus, os religiosos da época de Jesus, quando Jesus também anuncia que eles eram escravos, eles dizem assim: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Mesmo tendo tido uma história repleta de dominações de outros povos que subjugaram a nação de Israel a uma condição de escravo. Por quê? Porque a gente acha que liberdade é a liberdade de poder fazer o que se quer. Mas a liberdade é poder ser o que se é. Mas nós não sabemos o que somos, porque nós perdemos o referencial. E Deus está dizendo assim: eu tenho uma ordem para você. A minha ordem para você é: seja livre. Livre. De toda árvore do jardim você pode comer livremente. Mas saiba de uma coisa: tenha consciência do que significa a sua liberdade. A sua liberdade também significa dizer não. A sua liberdade também lhe dá esta possibilidade. A possibilidade de dizer não. Mas como que eu posso dizer não a algo? Com qual chão eu direi não a algo? Com o chão da consciência. Deus está iluminando a consciência do homem. Deus está dizendo assim: fique consciente de que mesmo você tendo toda esta liberdade, se você andar naquela direção, o que acontece depois daquilo? Se você comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós já falamos sobre o que isso significa.
significa tornarmos o aferidor do certo e do errado. Ser aquele que diz para si mesmo qual caminho tomar, virar à direita ou virar à esquerda, fazer ou não fazer, é aquele que avalia cada situação, decisão, cada condição, cada momento, cada pessoa, cada objeto, cada passo da vida, como se for a Deus, como se fosse Deus, porque Ele passa a determinar para ele o que é bom. Porque comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significa romper com a comunhão com Deus, de um Deus que conhece todas as realidades e que vem suprir aquilo que em mim é um limite. E eu então tomo a responsabilidade de ser eu Deus da minha vida, mas pense no seguinte: tudo que é criado depende do seu Criador, e uma vez que eu rompo com o meu Criador, sendo Ele quem sustenta a minha vida, o que vem depois? Isto mesmo, a morte. Se eu quero romper com aquele que sustenta a minha existência, eu rompi com a existência. Se eu quero romper com aquele que me dá a liberdade, eu rompi com a liberdade. Se eu quero romper com aquele que sustenta a minha liberdade, com aquele que sustenta a minha vida, a minha existência, e que vem ser a razão da minha vida, a minha vida se torna um cativeiro sem sentido. E eu passo então a viver num mundo de trevas, porque eu só enxergo esta dimensãozinha pequena e só avalio as coisas a partir daquilo que eu posso cheirar, tocar, sentir, calcular, ver, ouvir. Ainda que eu não saiba o que comerei na janta, eu quero definir os meus 10 próximos anos. A próxima década da minha vida, eu quero estabelecer projetos, eu quero fazer planos, eu quero me empenhar neles. Assumo os riscos da minha vida, da minha existência. E o que Deus está fazendo é: eu não sou aquele que posso te prender, porque eu sou libertador, porque é da índole do amor a liberdade, e eu sou amor. O amor não pode obrigar ninguém a amá-lo, o amor só pode amar. E se o amor do amor conquistar o teu coração, talvez você possa amar o amor também. Mas o amor não pode dizer aqui, ó, fique aqui. Nós vivemos num tempo, e aqui eu falo especificamente para uma juventude. Eu estou há 10 anos trabalhando com juventude. E a maneira como o Senhor me deu para trabalhar é a maneira que mais me dá prazer e a que mais gera tentação no meu coração. Por 2 razões. Ela me dá prazer porque eu amo desesperadamente esta mensagem do Evangelho de liberdade, de amor e de consciência. Eu sou apaixonado por Deus, por ver um Deus que não se impõe como consciência para ninguém. Por um Deus que apresenta as realidades e diz, e fala a sua palavra. Filho, vira para a direita. Filho, vira para a esquerda. Filho, fica à vontade, faz o que você quiser. Filho, cuidado com aquilo. E você só terá uma razão para obedecer essa voz. Não a imposição de Deus, não o castigo de Deus, não o medo do inferno, não o abençoar de sua cobiça, quando a gente afere a bênção de Deus, o caráter de coisas, ou de possibilidades, ou de situações bem-sucedidas, de tal forma que você quer ouvir Deus, obedecer a Deus,
porque você quer passar no vestibular, porque você quer passar no concurso, porque você quer casar, porque você quer dar certo, porque você quer ter sucesso. Todas estas coisas impedem o seu relacionamento com Deus, porque estão sustentados no seu egoísmo, no seu projetinho, naquilo que você, anterior à sua relação com Deus, estabeleceu para si como bom. Ou seja, você está sendo Deus de Deus. Você até aceita uma relação com Deus, desde que você esteja dizendo para Ele o que é certo e o que é errado para Ele fazer na sua vida. Você não quer tirar a coroa da sua cabeça. Você não quer render a Ele o louvor que lhe é devido. Não porque Ele é um Deus metafísico distante e que quer que todo mundo pague pau para Ele, porque Ele é. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Simples assim. Eu sou o amor, eu sou a luz. Não tem como você se dar bem fora da minha vontade, fora de mim. Ainda que você ganhe o mundo inteiro, você perderá a sua alma. Ainda que do ponto de vista das avaliações humanas você passe a ser alguém invejado, destacável, alguém que recebe prêmios, alguém que é bem quisto, bem visto pelo mundo inteiro. Lá no fundo, a sua alma está perdida. Ela deixou de ser o nervo exposto do Espírito, a conexão que faz entre o Espírito, entre a sua realidade transcendente em Deus e a sua realidade extremamente biológica e animal, entre o toque que passa na sua pele e que por meio da sua alma toca em Deus, e o sopro divino do Espírito, a fala da boca de Deus que ninguém ouve, mas que aqueles que têm um Espírito vivificado as escutam, as ovelhas de Jesus Cristo que ouvem a sua voz, e isto vem através da alma impactar a nossa mente e as nossas ações. Você ganha o mundo inteiro e perde a alma. Você vira o cara mais bonito e perde a alma. A menina mais rica e perde a alma. O homem mais sabido e perde a alma. Busca a aceitação de todo mundo. Vive um papel, um personagem o tempo inteiro porque perdeu a sua alma. Se perdeu dentro de si, não sabe mais quem é. Não tem mais consciência. E aí as coisas começam a ser as coisas. Se tornam a razão das razões. Então eu vou à igreja. Por quê? Porque você tem a consciência? Porque você tem a liberdade? Porque você ama? Não, eu vou à igreja porque minha mãe falou para eu ir. Eu vou à igreja porque faz tempo que eu não vou. Eu vou na igreja porque eu estou precisando. Eu vou na igreja. Aí o PH fala, gente, vamos louvar o Senhor, vamos lá, tudo jovem é forte, tal, vamos. Vamos. Beleza. Termina o cântico. Se fosse uma edição do Pânico, aparecia um cri-cri assim. Até que alguém bate palma. Aí eu bato palma também. Por quê? Porque o coração está consciente. Nós dizemos, seja bendito o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, seja bendito o Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Nem paramos para pensar no que estamos dizendo, às vezes. Por quê? Perdemos a alma. Achamos que Deus se agrada desse tipo de coisa. Deus quer você consciente, livre. Paulo vai dizer assim, expressando esse texto de Gênesis 2, 16, 17, todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são permitidas. De toda
árvore do jardim comerás livremente. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem muita coisa que está aí dentro de você e que você não entende direito. Porque você não consegue nem ter a consciência do que é você e do que não é você. Isso é uma das implicações da queda. Mas o que você está falando, pastor Alexandre? Está meio complexo. Então eu vou explicar mais simples para você. Estou atendendo, durante a semana eu atendo as pessoas aqui, não sei se você sabe. Mas eu estou atendendo uma pessoa e ela diz assim: pastor, eu sou muito grosso com a minha mãe. Mas eu não gostaria de ser assim. Eu sou muito grossa com a minha mãe. Eu não tenho paciência com ela. Mas, pastor, eu não gostaria de ser assim. Você consegue perceber aqui o tamanho da dicotomia, da esquizofrenia do processo? Ela tem um comportamento que ela exprime esse comportamento. Então, à medida que ela exprime esse comportamento, ela entende esse comportamento como sendo dela. Não foi eu que fui grosso com a mãe dela, foi ela. Mas dentro dela existe uma consciência que diz assim: eu não gostaria de agir assim. Mas peraí, gente, o que você está falando? Paulo também expressa isso lá no capítulo 7 de Romanos. Ele diz assim: eu próprio não compreendo o meu modo de agir. Porque o bem que quero fazer, eu não faço. Porém o mal que não quero, esse eu pratico. Implicações da queda. Depois da queda, nós passamos por um processo de morte espiritual. Se você tiver tempo na sua casa, leia Efésios. Você vai entender o que eu estou dizendo. E nós passamos então a viver das pulsões da nossa alma, da nossa bios, sem a relação com Deus. E aí começam umas sugestões na nossa cabeça. Umas sugestões na nossa... Há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, eu li um livro do Otmani chamado O Homem Espiritual. E ele dizia no livro, é um livro muito difícil de se ler, e ele dizia assim: o diabo nunca trará uma seta à sua mente, a não ser na primeira pessoa do singular. E muitos anos depois, 20 anos depois, eu li o Nefilim, do Caio. E o cara principal do livro, uma hora chega para o diabo e diz assim: cara, como é que você faz com as pessoas? E ele diz assim: eu vou me sugerindo a elas, até que elas passem a me chamar de eu. Dá para entender? E aí nós temos Pedro. Lembra que nós lemos 3 textos. Mateus 16. Pedro tinha acabado de ter uma revelação. Olha, eu amo as Escrituras porque ela tem uns detalhes. Ele tinha acabado de olhar para Jesus. Imagine você olhar para o Nazareno, um homem de 30 anos, e dizer assim: tu és o Criador de todas as coisas. Não é algo muito fácil, simples. O cara não tem dove
não tem Rexona. O cara entende o que eu quero dizer? É queimadão, é do sol, é carpinteiro, é filho do Zé. Não é ele o filho do José? E de repente você olha para esse cara aí e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está dizendo assim: filho de peixe, peixinho é. Você é Deus. E aí Jesus olha e fala assim: ó, cara, espetacular isso que você falou. E esse tipo de conclusão, essa expressão que você está dizendo, ela não pode ser conclusão humana. Porque humanamente você não tem como olhar para um cara que fede CC como eu, que é o filho do Zé, o carpinteiro, e dizer que esse cara é Deus. Isso aí, quem te revelou foi meu Pai. Olha que interessante. Ele diz assim: meu Pai foi quem te contou esse negócio. Beleza. Jesus fala da necessidade de ir para Jerusalém, de morrer, de sofrer na mão dos sacerdotes e tal. Aponta para a cruz. Quando ele aponta para a cruz, Pedro chama ele de lado. E o texto vai dizer: repreendendo, disse: de modo nenhum isso te acontecerá. E aí Jesus diz assim: não, Pedrão, você está enganado? O que Jesus disse? Fala, Nicolas. Arreda-te de mim. Quem? Satanás. Existe uma estrutura maligna que quer ser a sua consciência. Que coloca pensamentos na sua cabeça. Que faz com que esses pensamentos se transformem em sofismas. Eu atendi uma pessoa, a menina engravidou. E uma parente chegou e disse assim: você vai ter um filho rejeitado. Esse filho vai dar problema para você. Onde já se viu você fazer um negócio desse? Quando ficar maior, isso vai ser um problema para a sua vida, vai ser uma desgraça. E ela desesperada na minha frente, falando: pastor, eu falei: sim, querida, o determinismo acabou. Tem um libertador. Entra uma ideia dessa. Nasce uma criança. A mãe já não age mais naturalmente com a criança. Seu comportamento começa a ser determinado. A ralhada que ela poderia dar, a correção que ela poderia fazer, ela já começa a evitar, na tentativa de compensar o fato de que essa criança foi rejeitada. Lá na frente, esse moleque vai dar problema. Se Jesus Cristo não tivesse sido ressuscitado. Nós precisamos discernir o que é que vem à nossa mente. Os valores que estão na minha e na sua consciência. Porque o inimigo das nossas almas não é como Deus. Deus é aquele que quer a liberdade e que traz a mim e a você a consciência. Você quer andar por aqui? Você vai andar, mas você esteja consciente do que vai acontecer. Você quer ser Deus da sua vida? Você quer escolher o seu caminho, independente de mim? Tudo bem, mas significa morrer. Ok? Ok. Bom. O diabo não. O diabo, ele vem se passar por você. Ele vem como se fosse você. Ele sugere na sua mente pensamentos que acabam determinando o seu comportamento. Enquanto você não pegar esses pensamentos
e não levá-los cativo à obediência de Jesus Cristo. Como Coríntios 10 vai dizer. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de sofismas. O que é um sofisma? Isto mesmo. É um pensamento muito forte. É um valor que se estabeleceu na sua cabeça, um pensamento, e que enviesa o seu comportamento. Que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de sofismas, de fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Jesus Cristo. Mas são poderosas em Deus. Deus é o seu e o meu libertador. Eu uma vez atendi uma moça, também ela era recém-casada não. Estava casada já há algum tempo, muito novinha, rica, casou com um cara rico também. E o filhinho dela estava se jogando, já contei essa história umas 1000 vezes aqui, mas vou contar de novo. Para ir para a escola, e ela estava toda triste, acabrunhada, e eu cheguei e disse assim: o que está acontecendo, filho? Ela falou: meu filho, eu fui levar ele na escola agora e ele fez um show, ele se jogou no chão, ele esperneou, ele berrou, foi um escândalo, pastor. Eu falei: é mesmo, querido? Eu falei assim: como que é a relação do seu marido com o seu filho? Ela falou: uma droga. Eu falei: não estou falando a quantidade de tempo, eu quero saber assim, mais nessa perspectiva da qualidade relacional. Não, ele chega tal, não para em casa só trabalhando, não sei o que, estuda, não sei o que, lá, final de semana vai para a fazenda. Eu falei: e a sua relação, como é que está com a sua relação com o seu filho? Ela falou: pastor, de manhã eu vou para a faculdade, à tarde eu levo ele para a escola, é mais à noite que dá aquele tempinho que ficar com ele depois que a babá vai embora. Aí eu disse assim: querida, por que você não tranca a sua faculdade agora? Ela tinha 22 anos, 23 anos. Ela falou: não posso. Aí eu disse para ela assim: mas onde está esta lei que diz que uma mãe não pode dedicar a atenção ao seu filho durante um período que é fundamental para a sua formação? Mas está errado estudar? Eu falei: não, querida, não está errado estudar. Mas você é nova, você não está estudando para ter um lugar ao sol, você já é rica. Segura a onda aqui um pouquinho, mas daqui para frente, espera ele fazer uns 3, 4, 5 aninhos. Quando ele fizer uns 5 aninhos, já está mais acertado as coisas. Você procura fazer no momento que ele está em aula, você também faz, para poder ter mais tempo com ele. Não, mas o que vão pensar de mim? Sofisma, pensamento, não tem consciência. Aí eu falei assim: vou dar para você a consciência agora. O que vai acontecer com a sua vida? Eu vou explicar o que está acontecendo. Seu filho está clamando socorro, ele desespera por relação, ele quer pai, quer mãe, por isso que ele faz aquele escândalo lá. Você e nem o seu marido estão se relacionando com o seu filho, e dentro de você, você intui isso. E você está começando a se sentir culpada. Só que você não vai aguentar carregar essa culpa sozinha. Você já está colocando a culpa no seu marido. Sabe o que isso vai acontecer? Vai mudar o seu beijo, o seu abraço. Vocês vão se estranhar com mais facilidade, se perdoar com mais dificuldade, até o momento que o seu marido vai encher o saco com você e vocês vão se separar. Aí o seu filho vai viver todo esse processo como o pivô de algo. E lá na frente o seu filho vai te dar trabalho. E eu não sou profeta do caos. Eu só estou dizendo que 2 mais 2 é igual a 4. E sabe por que isso? Porque entrou um pensamento na sua cabeça, um valor, um sofisma, que é do inferno. E você não soube discerni-lo como sendo do inferno. Que te escraviza a opinião dos outros, que te impede de ter relação com seu filho, que te impede de chamar o bem de bem, que passa a chamar o mal de mal, que sente prejuízo de si mesmo,
que tenta salvar a própria vida, como Pedro diz a Jesus: Senhor, de modo nenhum isso te acontecerá, cruz não, cruz não. Você não tem que se doar a ninguém, você tem que ver a sua vontade, o seu projeto, a sua história. E tudo fala do inferno, mas como a pessoa não tem mais discernimento, ela está escravizada, ela vai aceitando aquilo como um valor. Eu vou continuar isso numa próxima oportunidade, mas só para a gente tentar caminhar um pouquinho mais. E daí sabe o que se nos propõe? Se nos propõe Jezebel. Jezebel mata os profetas. E faz com que os servos de Jesus se prostituam. A gente acha que é ipazona, não é. A prostituição ali é uma prostituição cultual. Por isso que o texto vai dizer sobre a idolatria. Aquela igreja é uma igreja maravilhosa. É uma igreja que está bem legalzinha. Mas Jesus vai dizer assim: então, eu tenho contra vocês algo que vocês toleram, Jezebel. E sabe o que Jezebel faz? Jezebel faz você confiar em qualquer outra coisa, ou em outras coisas, além de Deus. Sabe que espírito é esse? É o espírito da religião. Uma das formas de eu interpretar Jezebel é a mesma prostituta que Apocalipse vai tratar depois. E que ele vai dizer assim, ó: sai dela, povo meu. A minha maneira de interpretar. Este espírito religioso que faz com que você confie na sua moral, que faz com que você confie na sua capacidade de avaliar o certo e o errado, que faz com que você confie na sua força de vontade, que faz com que você se contente e confie com o fato de frequentar uma igreja, que faz com que você se contente com o fato de ser um crente, de pertencer a uma comunidade de fé, que faz com que você não creia, não dê crédito à palavra de Deus, ou espera em Jesus e em algo mais, espera no seu bom desempenho cristão, ou espera nesta miscelânea da igreja com o mundo, onde os valores do mundo vão sendo sacrados na igreja. Mesmo que eles sirvam de empecilho à família, como Timóteo 4 vai dizer. Jovens que não podem casar a menos que ganhem 15 mil reais por mês. Da onde a gente tirou isso? Do Evangelho? Não, isso Timóteo vai dizer que é doutrina de demônio. A gente acha que doutrina de demônio é um macumbeiro. Não é, é o pastor engravatado te ensinando a confiar na religião. São os doutores do mundo te ensinando a desprezar Deus da sua vida. Estão em Harvard. Estão nas melhores instituições de ensino, ensinando para você ensino do inferno, que vai escravizar você e você vai virar um zumbi, um Walking Dead aí, como que chama? The Walking Dead mesmo, né? Você vai andando com a massa aqui, ó. Eu tenho que ir. Aí depende, qualquer que seja o seu segmento. Se você é vida louca, você anda com a massa vida louca. Se você é crente, você anda com os crentes. Aleluia, graça e paz. Não é para isso que Jesus lhe salvou. Não é isso que significa o Evangelho. O Evangelho é uma enxurrada de consciência. Aí sabe o que acontece? Vir na igreja é sacrifício. Ler a Bíblia é penitência. Oração, oração é um tormento.
chega! Que é isso? Eu vou falar de Jesus para alguém? Você está maluco? Lá na minha faculdade? Você está doido, irmão? Os caras vão me chamar de louco. Viramos este ser amorfo. Qualquer coisa tá bom. Os especialistas disseram: então eu vou fazer. Você não pergunta quem, quando, como é que ele sabe, quem quer essa porcaria? Não. É simplesmente, tá bom. Tá aqui a boca do passarinho. Enfim, vomite os seus ensinamentos. Amados, vou explicar um negocinho para vocês, bem rapidinho. Não existe vida cristã sem cruz. E até nós aqui transformamos isso numa doutrina. Mas sabe o que é viver pela cruz? Viver no espírito da cruz é viver como Jesus viveu. E Jesus falou assim: eu não posso nada de mim mesmo, eu só ando na aba do meu Pai. Tudo que eu vejo Ele fazendo, eu faço igual. E tudo que Ele fala, eu uso para julgar a vida. Mas você nunca vai ver Deus te obrigando a nada. Sabe por quê? Porque Jesus veio te libertar. Sabe por quê? Porque a sua liberdade, a sua consciência, a sua liberdade de ser em Deus custou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, é um absurdo aqueles que se dizem falar em nome de Deus fazer dos crentes tapados, aprisionados, religiosos. Andam anti-Deus, anti-cruz, anti-graça, anti-evangelho. E as igrejas estão cheias. Porque tudo que as pessoas querem hoje é alguém que lhes sirva como consciência, que lhes escravize, que diga a elas o que elas devem fazer. As nossas igrejas não contemplam o fracasso. Trabalhar com jovem deve ser assim: não deixa ele na balada, não deixa a infeliz engravidar, não deixa ela beber, não deixa, faz ela vir na igreja, cria movimentos, situações, eventos. Não. O evangelho é a consciência. Você quer viver no mundo? Vá viver como escravo. Você quer ser liberto? Só existe um caminho: Jesus Cristo. E você não encontrará com Ele no caminho e permanecerá na sua mesma direção. E se você seguir a Jesus, você passará por uma cruz. Você perderá a sua vida para encontrar a sua vida. Todo aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas todo aquele que por amor a Deus, por amor, perder a própria vida, a encontrará. Eu não sei como você está. Talvez você tenha seguido a massa, talvez você está andando. E eu quero falar com você nessa noite. O evangelho é lindo. O evangelho é novo e bom. Não pode ser essa porcaria que a gente escuta falar por aí. Nem por aqui. O evangelho não é uma lista de regras de comportamento. O evangelho é algo que é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a regeneração de todo aquele que crê. Pelo amor de Deus, gente. Senão a gente se torna escravo e escravizador de pessoas. Senão a gente tolera Jezabel. E ele diz: eu sou contra vocês. E eu vou vir. Porque não dá para escravizar meu povo desse jeito, não. Então, moçada, ou é com vocês o negócio agora, ou esperar os velhos mudar a cabeça vai ser difícil. Deus, quando quer mudar um negócio, Ele muda a geração. Eu tenho falado isso aqui para vocês.
Não foi a geração que saiu do Egito que entrou em Canaã. Quem entrou em Canaã foi a geração de Josué. Vocês estão vendo essa parafernália, essa palhaçada? Agora, é muito mais confortável vocês seguirem as regras, sem depender de Deus. Mas vocês não serão cristãos. Cristão é gente livre, é gente consciente, é gente que obedece a Deus, mesmo a navalha cortando a carne. Meu pai, eu sei quem está falando, ele tem caráter. É porque o que ele diz é: o que você quer da sua vida? Ser escravo ou ser um livre? Ter os pensamentos de Deus? Ter Deus como o seu tudo? Sua referência, sua vida? Ou ter uma religião? É o momento. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.